E tu concordas? Mais um bate-papo especial e eu quero te convidar mais uma vez para se inscrever, para deixar o like, para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque hoje o papo é muito especial. Eu quero te convidar, vem comigo! Pastor Ronald, muito prazer ter o senhor aqui conversando com a gente. Olha, é um prazer realmente muito grande falar com o senhor e saber que o senhor tem toda uma história envolvida na missão, né? E eu quero começar com um versículo que é clássico, né? Eu acho que todo mundo conhece. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém. Quando nasceu essa chama no seu coração, pastor? Conte pra gente. Olha, é um prazer estar com você aqui nesta tarde e para falar do meu testemunho e do que Deus está fazendo entre as nações. Eu venho de uma família católica romana e eu costumo dizer que eu era romano, menos católico e mais romano, seguia toda a tradição. Mas um dia fui alcançado pelo Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu mesmo pregava o Evangelho numa missa e ali o Senhor Jesus tinha marcado um encontro comigo. O Espírito Santo falou ao meu coração de modo claro, de modo audível. Era como se as minhas palavras naquela mensagem fossem e batessem nas paredes daquele templo e uma voz bem audível falando nos meus ouvidos, e aquela palavra descia ao meu coração. E naquele domingo eu saí transformado daquela missa, com a experiência do novo nascimento e uma forte convicção do chamado de Deus para o ministério pastoral e missionário. Visto que antes eu tinha a intenção, o desejo muito forte de servir a Deus como sacerdote, como cura, como padre. Fui até ao seminário católico, passei uma temporada, mas eu creio que foi o Espírito Santo que me inquietou para retornar e servir ali na comunidade. E depois dessa experiência com a palavra viva do Senhor Jesus, esse encontro com Deus, eu saí uma nova criatura, um novo homem. Era muito jovem e a partir dali não parei de pregar o Evangelho. Quantos anos, pastor, tem essa história? Essa história tem mais de 40 anos. Mais de 40 anos. E o senhor mesmo foi atrás desse mover com o Senhor? Sim, havia uma sede, uma fome no meu coração pela palavra de Deus e por conhecer a Deus. E Deus se revela por meio de Jesus Cristo àqueles que se interessam por conhecê-lo. E a palavra é revelada ao nosso coração pelo Espírito Santo. O próprio Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo da verdade e que nos revelaria, que nos ensinaria toda a verdade. E Jesus disse: este é o caminho, andai nele. Então só conhecemos verdadeiramente a Deus pela revelação de Jesus Cristo, mediante a sua palavra. Aliás, Jesus é a palavra, ele é o verbo da vida. Ele disse: eu sou a verdade. Eu sou a vida, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim jamais andará em trevas. Certo. Agora, quando isso começou, que o Senhor voltou os seus olhos para o mundo, a chama ardeu e o Senhor entendeu que o Senhor tinha que não só ser missionário, mas passar a formar missionários. Como isso aconteceu aí? Como que passou isso pela sua cabeça? Assim, qual foi a experiência que o Senhor te deu marcante? Naquela minha experiência com Deus, o encontro com Jesus, o Espírito Santo já encheu meu coração com essa chama da vocação missionária. E eu não tive dúvida de que eu precisaria seguir em obediência ao chamado do Senhor para pregar o Evangelho
às nações, aos povos da terra, e também formar pessoas, preparar pessoas, moços e moças, para que fossem obreiros, pregadores da palavra, aqueles que iriam ensinar e fazer discípulos de pessoas. Eu não tinha noção ainda por onde o Espírito Santo iria me levar. E eu só tinha uma ideia da palavra nações, povos, tribos e línguas, mas não sabia como aconteceria isso. Eu venho de uma família grande, de 8 irmãos, uma família muito simples. Já tinha que fazer missão lá. Pobre, já era o meu campo missionário. De uma cidade também simples, no interior do Pará, de uma igreja pequena, a Igreja Batista Missionária, onde eu fui me congregar e onde fui batizado e encaminhado para o seminário. Mas Deus falava comigo de povos e nações. E o que eu fiz? Simplesmente confiar em Deus, confiar nas suas promessas, porque as promessas de Deus são infalíveis e quando Ele fala, Ele cumpre. E o nosso papel, como filho de Deus, como cristãos, é de tão somente crer na sua palavra, na sua promessa, e o restante Ele fará. Então, daquela experiência lá em 1979 para cá, o Senhor tem me conduzido para levar a palavra e enviar missionários e obreiros para pregar o Evangelho para os 5 continentes e mais de 40 países do globo terrestre. Coisa. Pastor, e a gente sente na vida dos missionários a confiança em Deus, claro, mas a confiança naquilo que Deus colocou na sua vida, né? Porque quando eles falam, a gente percebe que, poxa, eu estou indo e eu sei que tem um pastor Ronald por trás, eu sei que ele está lá, não só em oração, mas com certeza como secretário executivo, o senhor está apoiando, o senhor está vivenciando isso lá do outro lado. Hoje a Jami tem missionário em todo canto. Como que é o seu relacionamento com o missionário que está chegando para ir para esse campo? Como que o senhor apresenta isso que o senhor vive, isso que o senhor tem vivido esses anos todos para ele? Como é esse encontro? Eu tenho trabalhado juntamente com minha esposa, a missionária Cecília, nesse trabalho de mobilização nas igrejas locais. O trabalho do despertamento vocacional de jovens, de moços e moças para o ministério. Então, o primeiro trabalho é essa de captação de vocacionados nas igrejas locais. Uma vez, esses jovens convictos da chamada de Deus, da vocação de Deus para missões transculturais, então nós orientamos que eles venham para a Jami, a Junta de Missões, cuja base está em Belo Horizonte, Minas Gerais, e lá nós temos um centro de estudo transcultural e missiológico e a Escola de Missões, onde treinamos o missionário para o trabalho transcultural, o trabalho de evangelização entre povos indígenas no Brasil e também nações dentro e fora do Brasil, né? Então treinamos esses jovens no curso de Teologia e Missões e também no curso de Missiologia, que é um treinamento transcultural. Depois de aprovado, depois que eles passam por um estágio prático, que comprovam a sua vocação, a sua experiência ministerial, então esses missionários são enviados pela igreja local em parceria com a Jami. A Jami não trabalha sozinha, eu não trabalho sozinho, tenho toda uma equipe, tem toda uma retaguarda de apoio a esses missionários. Então, quando eles falam, se referem a mim, a esse apoio, a esse cuidado pastoral, mas por trás também tem toda uma retaguarda, uma equipe de apoio que nos auxiliam e encorajam esses missionários com o pastoreio, o cuidado, a instrução, a orientação necessária para que eles permaneçam no campo. E, acima de tudo, a ação poderosa do Espírito Santo.
Nós somos uma junta missionária da Convenção Batista Nacional e que cremos no poder do Espírito Santo. Cremos no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais dados pelo Senhor Jesus para a sua igreja desenvolver o ministério de edificação da igreja na face da terra. E o Espírito Santo é que nos leva, mediante o seu poder, para pregar o Evangelho. E ele nos capacita para o trabalho da missão transcultural. Você aqui nesse encontro ouviu missionários de várias nações testemunhando, não é? Quando chega em uma nação, em um povo, aquele povo fala uma língua diferente da nossa, a sua cultura, os seus costumes, então o missionário precisa adaptar-se ali, precisa aprender uma nova língua ou novas línguas para pregar o Evangelho. E muitos dos nossos missionários, inclusive, precisam, além de aprender a língua, escrever a língua para traduzir a Bíblia para a língua daquele povo. Esse ano vamos publicar numa língua indígena no Brasil o livro de Gênesis numa língua indígena. Já temos naquela língua o Evangelho, os Evangelhos, ou seja, o Novo Testamento. E agora estamos traduzindo o Velho Testamento e vamos publicar o livro do Gênesis, o livro da criação, para aquela língua. Isso é um trabalho de longuíssimo prazo, muitos anos. Temos outros missionários no Brasil, o missionário Gino e a Tati, que semana passada eles concluíram a tradução da Epístola de Tiago e de vários capítulos do Evangelho de São Marcos. Então já estamos quase concluindo todo o Novo Testamento para aquela língua indígena. É muito mais fácil para o povo entender o Evangelho na sua língua, na língua nativa, do que numa língua traduzida, interpretada por outro. Então a língua nativa é a língua do coração, do trabalho linguístico, do trabalho da tradução de suma importância. E para você ter uma ideia, no mundo fala-se mais de 7.000 línguas. E dessas 7.000 línguas, apenas 550 línguas têm a Bíblia completa traduzida. Imagina o desafio. No Brasil mesmo não faz tantos anos. No Brasil, um pouco mais de 3.000 línguas têm a Bíblia traduzida, Velho e Novo Testamento e partes da Bíblia. Mais de 3.000 línguas não tem Salmo 23 traduzido. E na Bíblia está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pergunta o apóstolo São Paulo. Então a Bíblia precisa ser traduzida para milhares de línguas, para que aqueles povos de línguas ágrafas entendam, compreendam a voz de Deus na língua do seu coração. Maravilha. E aí está um desafio para você que está nos ouvindo, nos acompanhando e que sente de Deus esse chamado para a tradução da Bíblia. Ainda há tempo para preparar-se e servir ao Senhor na tradução da Bíblia. Não só na tradução, mas na pregação e ensino da palavra de Deus a estes Amém. Povos. Pastor, eu estou aqui com um cartaz, missionário da Jami. Dá um close aqui nele. E a gente vê que tem em vários continentes. Nos 5 continentes. Nos 5 continentes, né? A Jami está presente. Cada continente uma cultura, cada língua um desafio, igual a gente está comentando aqui. Mas o que eu queria comentar com o senhor é o seguinte: lá no Brasil, a gente viveu isso muito lá, eu vivi muito. Vai ser missionário na Europa. É mais um passeio do que missão. Quando a gente vem, imigrante, morar na Europa, consegue compreender o quanto a Europa precisa de Deus. Eu tive um bate-papo com o pastor Levi, e ele abordou esse tema de uma forma muito boa. E um estudo
que 1%, menos de 1%, hoje são convertidos a Cristo dentro da Europa. É frieza? Eu queria que o senhor explicasse para quem está lá do outro lado, entender que a missão na Europa hoje não é simples, não é passeio. Exatamente. Entendeu? Como acho que até os grandes pastores, muitos deles entendem que é um passeio, porque fazer missão parece ser um sofrimento, eu larguei tudo, eu deixei tudo para trás, eu abandonei tudo porque eu resolvi me entregar para o sofrimento de ser um missionário. Eu queria que o senhor, e realmente não deixa de ser, mas que, igual o senhor colocou aí, no campo se tem de tudo, um sofrimento, de uma adaptação toda, mas eu queria que o senhor fizesse essa ponte e esclarecesse que a Europa pode sim ter lugares lindos, maravilhosos, mas e aí, a missão, aquilo que o missionário traz para cá, é o Evangelho, é a palavra, né? É o Espírito Santo, é a busca, né? É a Bíblia. Hoje aqui em Portugal, se o senhor andar aqui em Lisboa, o senhor não vai ter uma livraria fácil para encontrar uma Bíblia. Sim. Não é simples, né? Sim. Por favor. A Europa, como nós conhecemos como o Velho Mundo, foi o berço de missões, não é? Das missões católicas e das missões evangélicas. Então, da Europa saiu o cristianismo para várias nações do mundo. Hoje, considera-se Europa, de modo geral, um continente pós-cristão e que tem uma carência muito grande. Eu vejo a Europa hoje de uma perspectiva, com uma perspectiva muito favorável para a evangelização, reevangelização. E eu entendo que é um propósito de Deus enviar missionários de outras nações, por exemplo, como o Brasil, para a Europa, porque aqui neste continente, a partir aqui de Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e outros países, é um campo missionário multicultural, né? Quem vem para Portugal ou Espanha não virá simplesmente para evangelizar portugueses, senão para evangelizar multiculturalmente. Quando andamos pelas ruas aqui da Grande Lisboa, você encontra pessoas de várias nações. Sim. Então, com esse movimento migratório e de refugiados de várias nações, nós encontramos aqui povos de várias línguas e culturas diversas. Jesus disse já no início da igreja cristã para os seus discípulos: o campo é o mundo. O campo é o mundo. E a última mensagem deixada por Jesus para os seus discípulos foi: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, a geografia missionária de Jesus não circunscreve a Jerusalém. A visão missionária de Jesus para a sua igreja vai até o último homem da face da terra. Aí é o nosso campo de missão. A nossa tarefa missionária não é estática. Jesus sempre ensinou a sua igreja a mobilidade. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 35, nos diz o texto que Jesus percorria. O verbo já fala de mobilidade, de ação. Todas as cidades, aldeias e povoados, fazendo muito. O quê? Ele andou muito. Pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho do Reino e curando as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Então, a Europa sempre foi um campo missionário. Agora muito mais. Muito mais. Muito mais, um campo de missão. E não é um campo missionário tão fácil
Muitos pensam, vai para a África porque é fácil, é muito difícil, vai para a Ásia, vai para a América Latina. Não é fácil evangelizar na Europa. E também não é um campo missionário para turistas missionários. Quem vier para a Europa como missionário, como pastor, precisa levar a sério a sua vocação, o seu chamado e o mandato de Deus de fazer discípulos de todas as nações. A proposta da Jami para enviar missionários para a Europa é que o missionário pensa nessa tríplice tarefa de evangelização. A evangelização cultural, ou seja, plantar uma igreja entre os nativos da própria terra. A evangelização multicultural, inserir na igreja pessoas de outras culturas, por exemplo, portugueses, brasileiros, latinos, africanos, e que o missionário tem esta visão transcultural. Muito ampla, né? Muito mais ampla. Não é estabelecer uma igreja tão somente para brasileiros. Porque o brasileiro que está aqui, daqui a 10, 15, 20 anos, a sua descendência já não será mais brasileira, já não terá uma cultura genuinamente brasileira, terá uma cultura portuguesa, ou uma cultura muito mista, mesclada, português, brasileiro, envolvido com africano, com hispano, e num sentido bem bíblico, né? A igreja do Senhor nasceu nesta multiculturalidade. E hoje ela precisa ampliar muito mais esta visão multicultural da evangelização. Na África, a gente entende que a necessidade por comida, por mantimento, é o chama para levar o Senhor, para levar Jesus, a palavra, né? E na Europa? O que o senhor vê? Assim, eu estou falando do europeu nato, por exemplo, o português, né? Trazendo para o nosso campo aqui, onde as igrejas da CBNP vão atuar, onde os missionários da Jami vão atuar nessa ajuda mútua, né? Então, assim, eu queria que o senhor diferenciasse essa questão da necessidade humana, da necessidade social humana, a questão da fome, da necessidade de roupa, hoje não é um requisito só de países pobres de África. Porque, por exemplo, só lhe cortando um pouquinho, é porque lá de onde a gente vem, é pregado muitas vezes nas igrejas que tipo assim, o missionário vai para ajudar. Sim. Ele vai para ajudar e aí os mantimentos chegarão, os mantenedores trarão, entendeu? Sim. É uma mensagem equivocada, porque a mensagem do Evangelho, o Senhor Jesus e os seus apóstolos sempre passaram a mensagem da maior necessidade humana, a fome espiritual. A fome espiritual. Inclusive, num episódio missional, evangelizador de Jesus, ele repreende a multidão. Vocês estão me buscando simplesmente por causa da comida que perece. Eu não vim para isso. Não foi para isso que eu vim, né? Outra vez ele disse para os seus discípulos: os pobres sempre terão com vocês. Mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Ele veio para saciar a fome humana, a fome espiritual. O ser humano perdeu a alegria da vida com a entrada do pecado no mundo por meio de Adão. Adão desobedeceu e entrou o pecado na humanidade. A humanidade foi degenerada, né, por causa da desobediência. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nos diz a palavra, Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. E a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, têm necessidade de Deus e têm
fome. Alguém já disse que o ser humano tem um vazio no seu interior, que ele só vai ser preenchido por Deus. Essa é a fome. É a fome espiritual. E nossa tarefa maior na missão é levar o Evangelho que sacia essa fome. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem de mim comer jamais terá fome. Não tem mistério, né, pastor? Eu sou a água da vida. Quem de mim beber jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue jamais andará em trevas. Então Jesus, ele é completo. Ele é a revelação de Deus. E só encontra, o ser humano só encontrará satisfação completa tendo esse encontro, essa relação com o Senhor Jesus, que é o Verbo eterno, o Verbo da vida. Pastor, o meu desejo era ficar conversando com o senhor aqui por muito tempo, porque esses ensinamentos não se acham fácil no mundo. Entender a busca, enviar aquele que tem sede, aquele que tem o chamado vivo. E eu queria que o senhor, partindo para o nosso final, deixasse uma mensagem para aquele vocacionado, para aquele que entende que o lugar dele é lá do outro lado, é lá no campo, é buscando, é vivenciando, trazendo aquele que precisa e levando essa palavra viva. Eu queria que o senhor colocasse ele diante dessa situação e talvez, se o senhor puder, dizer para ele o caminho, que ele possa, né, ter essa oportunidade hoje aqui nesse canal. Pois não. Todo salvo, todo crente em Jesus Cristo, ele foi chamado para, primeiro, ser discípulo. Ser discípulo significa ser aprendiz, aluno do Senhor Jesus. Aprender com Ele. Depois ele foi enviado para fazer discípulos. Fazer discípulos de todas as nações. E dentre os discípulos de Jesus que formam a igreja, o corpo de Cristo, ele chama alguns, ele convoca alguns para o ministério, como nos diz a sua palavra. Ele chamou uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e mestres. Para estes homens, para edificar a igreja, para que a igreja desenvolva o ministério no corpo de Cristo. Você que é chamado por Deus, tem a convicção que Deus te chamou para o ministério da palavra, de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho, de fazer discípulos, quer seja aqui na sua cidade, no seu país ou além mar. Prepare-se, estude teologia, estude missiologia, seja um profundo conhecedor da Bíblia, da palavra de Deus, seja cheio do Espírito Santo, seja obediente. O apóstolo Paulo testemunha na palavra dizendo que ele não foi desobediente à visão celestial, ao chamado de Deus para a sua vida. Então não seja desobediente. Deus está falando ao seu coração, Ele está pedindo conta da vocação que Ele fez para você. Não deixe. A Bíblia diz o seguinte, que o soldado, o bom soldado, não é qualquer soldado, o bom soldado de Cristo não se envolve nos negócios desta vida. Ele é obediente àquele que o chamou. Então, se você foi chamado para a frente de batalha, siga o seu grande general que é Cristo, obedeça ao chamado do Senhor para a sua vida e satisfaça ao desejo do coração de Deus. A graça dele será abundante sobre a sua vida e você se sentirá realizado, feliz, satisfeito em tudo aquilo que fará para a glória de Deus. Que bênção, pastor Ronald, um prazer muito grande falar com o senhor, um prazer, assim, é realmente um aprendizado para a minha vida, eu sei que para todos que estão lá do outro lado também vai ser. Então eu quero convidar você para se inscrever nesse canal mais uma vez, para dar o seu like, para compartilhar essa palavra que é viva, eficaz e que vem
além de vir do céu, vem da boca do Senhor, também vem da boca de um profeta que está no campo, que está trabalhando todos os dias para que o nome do Senhor Jesus, para que a salvação chegue a todos os cantos dessa terra. Este é o nosso podcast, é o nosso bate-papo.